Você com certeza já se perguntou qual é o seu nível de inglês, né? Eu tenho certeza que sim. Por isso eu preparei um teste completo para trazer essa resposta para você. E eu te apresentei esse teste nesse vídeo aqui, ó. Só que lá eu apenas te passei o teste, mas não expliquei o porquê de nenhuma das respostas. E a pedido de vocês, hoje eu tô aqui para te explicar todas as respostas do quiz. Então fica até o final da aula, porque depois desse vídeo o seu inglês não será o mesmo. E se você tá pensando, ah, Fernando, mas as estruturas que você vai ensinar aqui são do inglês básico, então eu nem vou assistir. E eu só tenho uma coisa para falar para você. Acompanha toda a aula que com certeza você vai aprender alguma coisa que você não sabia. Pode me cobrar no final do vídeo. E antes de irmos para as explicações, muito prazer, meu nome é Fernando Bertoncello. Se você é novo aqui no canal, vamos fazer um combinado. Você se inscreve aqui no canal agora e eu prometo trazer o melhor conteúdo para você, de uma forma sempre divertida e eficiente. Então se inscreve aqui que eu tô contando com você. Deixe o seu like se você já se perguntou qual é o seu nível de inglês. E se você tem interesse em viajar, mas tem medo de não conseguir se virar com o seu inglês, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo completo que eu preparei te explicando como você pode aprender inglês para as suas viagens em menos de 43 dias. Dá uma conferida no vídeo que com certeza você vai viajar com muito mais tranquilidade depois disso. Ah, e se você não assistiu o teste completo do outro vídeo, não tem problema, porque hoje eu vou passar a pergunta daquele vídeo, vou dar um tempo para você responder e após isso eu vou te dar a resposta e te explicar tudo o que você precisa saber sobre ela. Vamos lá então? Solta a primeira pergunta. She in New York. Letra A, live. Letra B, lives. Ou letra C, is live. Vamos começar entendendo algumas estruturas. Então, no inglês, as frases no presente e na afirmativa, ou seja, frases que não são perguntas ou negativas, você deve conjugar o verbo e você pode até estar pensando, meu Deus, como conjugar deve ser difícil, deve ser impossível, eu já quero desistir, calma que nome difícil, mas veja como é simples. Para conjugar o verbo no presente, você só precisa adicionar um S no final dele. Play vira plays, say vira says, stay vira stays, get vira gets. E é claro, tem alguns verbos que mudam um pouco, mas o mais comum é acontecer isso. E quer uma outra boa notícia? Você somente vai conjugar os verbos com os sujeitos he, ele, she, ela e it, ele, ela para tudo que não for um ser humano, como animais e objetos. Cara, é só com eles. Com os outros sujeitos, você vai deixar tudo normal, na sua forma base. Por exemplo, he works at a bank. Ele trabalha no banco. Verbo com S no seu final. Agora, se eu quisesse falar com o sujeito I, eu não deveria conjugar o verbo, ou seja, eu não deveria colocar um S no final. I work at a bank. Ou she likes soccer. Verbo like com S no final. Tranquilo, né? Vamos analisar agora a pergunta. Aqui temos o sujeito she e uma frase no presente. E na afirmativa, eu sei disso, pois não temos nenhuma palavra aqui que indique um passado, futuro ou negativa. E a primeira alternativa, a letra A, o verbo deveria estar conjugado com um S no seu final. E como você pode perceber, não está. Então, descartado já essa alternativa. Letra C, temos o is e o is indica uma frase no presente contínuo, que eu vou explicar mais à frente para você. Mas para usar ele, o live deveria estar com um ing no seu final, living. Não está com ing, então descartado. Sobrou a alternativa B, lives. Verbo conjugado com S no final, perfeito. Essa é a resposta mesmo. E vamos para a próxima. Sisters, do you have? Letra A, how many? Letra B, how much? Ou letra C, how many are? How much e how many? O conteúdinho que confunde muitos alunos. Mas bora entender eles. Primeiro, o how much e o how many você vai usar para fazer perguntas em inglês. E vamos começar pelo how much, que é usado para falar de substantivos incontáveis. E deixa eu ser sincero com você, eu odeio esses terminhos. Substantivos incontáveis, isso é, usado para coisas que não podem ser quantificadas. Cara, todos esses nomes difíceis, além de confundir os alunos, ainda assustam eles. Então, pensa que o how much é usado para coisas que você não consegue contar. Calma que eu já vou esclarecer tudo isso, mas veja exemplos que no final são eles que realmente te ajudarão a entender tudo isso. How much do you love me?
o quanto você me ama. Você não tem como contar o amor de alguém. Por mais que a filha do Tony Stark tentou fazer isso. Te amo demais. Eu te amo 1.000 milhões. Mas na real, você não tem como contar isso. Você não chega pra sua namorada contando: olha amor, hoje eu tenho um amor por você, eu tenho 2 amores por você, eu tenho 3 amores. Não, você me decepcionou agora, perdeu 2 amores comigo, agora eu só te amo 32 amores. Não, você simplesmente ama, é impossível contar. Ou, how much coffee did you drink? Quanto café você bebeu? Outra coisa incontável são os líquidos, ou seja, todo tipo de bebida. Você não consegue contar isso. Ah, mas professor, eu consigo contar sim, eu bebi 3 copos de café. Só que aqui você contou os copos de café e não o café. Entenda, o líquido você não consegue contar, somente as coisas que são usadas para medir. Copos, xícaras, baldes, mas o líquido é impossível contar. How much traffic is there in São Paulo? Quanto trânsito há em São Paulo? Mas professor, eu conto sim, 1 carro, 2 carros, 3 carros. Já deu pra perceber, né? Você conta os carros e não o trânsito. Você não vê os repórteres contando: aqui em São Paulo, amanhã começou movimentada. Temos 2 trânsitos, 3 trânsitos. Ah não! Notícia na tela, são 17 trânsitos. Agora vamos com o how many. Ao contrário do how much, ele é utilizado para coisas que podem ser contadas. Por exemplo, maçãs, laranjas, carros, pessoas, tudo isso você consegue contar. 1 maçã, 2 maçãs, 3 maçãs e assim vai. How many books are on the table? Quantos livros estão na mesa? Livros são contáveis. 1 livro, 2 livros, 3 livros e assim vai. Então podemos usar o how many. How many cars do you have? Quantos carros você tem? 1 carro, 2 carros, 3 carros. Posso contar então? How many? How many friends do you have? Deixa eu pensar, quantos amigos você tem? Deixa eu pensar. Maria, Paula, Pedro, João, Marcos. Acho que são 7, 6. Ah, então são contáveis. Agora vamos ver no teste. Sisters do you have? Então, irmãs você tem. São contáveis. 1 irmã, 2 irmãs, 3 irmãs. Então já descartamos o how much. Sobrou a letra C e a A. E o are aqui não faz sentido algum. Então, quantas irmãs você tem? Não faz sentido, né? Então só sobrou a letra A. E ela se encaixa perfeitamente na frase. Próxima. You studying? Letra A, is. Letra B, was. Ou letra C, are. Aqui, para entendermos, precisamos falar do presente contínuo, que basicamente é o que indica que algo está acontecendo naquele momento. Eu estou gravando, você está assistindo, nós estamos conversando, ele está aprendendo e basicamente as palavras terminadas em ando, endo e indo dos verbos do português, por exemplo, caminhando, lendo, pedindo, enfim, para você montar frases no presente contínuo do inglês, você basicamente usa o verbo to be, que com os sujeitos he, she e it vai ser transformado em is, com o I vira am e com o you, they e o we se transforma em are. Então sempre analise o sujeito para ver em que o verbo to be vai se transformar. E depois adicione um ing no final do verbo, que seria equivalente ao ando, indo e endo do português. E voilá, você terá uma frase no presente contínuo do inglês. Por exemplo, she is listening to music. Ela está ouvindo música. Para você conseguir identificar mais facilmente, eu vou deixar o verbo to be, que lembrando será conjugado de 3 formas diferentes dependendo do sujeito da frase, e o ing para perceber esse padrão de uma cor diferente na frase, ok? I am having lunch. Eu estou almoçando. He is washing the dishes. Ele está lavando a louça. She is studying English. Ela está estudando inglês. E para fazer perguntas usando essa estrutura, você vai basicamente inverter o sujeito e o verbo to be. He is washing the dishes? Afirmativa. Is he washing the dishes?
interrogativa, ou seja, é uma pergunta. You are reading a book. Afirmativa. Are you reading a book? Interrogativa. E é só isso. Muita gente se assusta e pensa que é impossível e tudo mais, mas é só isso. Mas vamos analisar a pergunta do teste. Nós podemos perceber que temos uma pergunta aqui com o sujeito you. Então, a alternativa A não é, pois o is é usado com os sujeitos he, she e it. E a B também não, pois o was é o passado do verbo to be, só que ele é usado somente com os sujeitos he, she, it e I. Então não pode ser. E o C já encaixa perfeitamente como uma luva. Are you studying? Tá tranquilo até aqui? Se você se perdeu em algum momento e não entendeu alguma das estruturas, me fala aqui nos comentários, porque hoje eu não quero que ninguém fique com dúvidas. E principalmente que você consiga gabaritar qualquer teste de inglês. E continuando, I visit a friend. Letra A, am going to. Letra B, go. Ou letra C, am going. Nessa pergunta temos o going to aparecendo em duas alternativas, que é uma estrutura utilizada no inglês para indicar ações futuras. E o que podemos analisar aqui e que podem te ajudar muito com elas é que, como eu falei anteriormente, a estrutura é going to. Então já podemos eliminar com isso a letra C. E um outro macete para identificar frases erradas é ver dois verbos juntos na frase, pois no inglês nunca veremos dois verbos juntos na frase sem modificarmos nada. Quando isso acontecer, dois verbos ficarem juntos na mesma frase, ou você adiciona um to entre eles, ou um ing no próximo verbo. Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó, que aliás eu ensinei com uma série bem famosa, então lá você vai aprender esse conteúdo mais aprofundado e de uma forma leve com um conteúdo divertido. Depois confere lá, que saber disso, além de te ajudar a não cometer esses erros, pode te ajudar a eliminar frases erradas em provas. Eu vou deixar o link da aula aqui na descrição, confere lá depois dessa aula aqui. E sabendo disso, já podemos eliminar a opção B, pois o go e o visit ficariam juntos. E nem um to ficaria entre eles, nem um ing no visit. Então só sobrou a alternativa A, I'm going to visit a friend, e que encaixa perfeitamente na estrutura. Seguindo então, I a car. Letra A, haven't. Letra B, don't have. Ou letra C, do haven't. Nessa pergunta fica fácil de entender que a ideia que nós temos que passar é a de eu não tenho um carro. E vamos aproveitar para esclarecer uma dúvida muito frequente e que eu vejo que muita gente acaba errando, que é a de achar que don't have e haven't são a mesma coisa, quando na verdade o don't have e o haven't são coisas totalmente diferentes. Sendo que essa estrutura aqui passa a ideia de não ter, tipo, eu não tenho uma irmã, eu não tenho um celular, eu não tenho um animal de estimação. E essa daqui, ó, é usada para falar de frases do present perfect como um auxiliar, que é um assunto bem mais avançado do que o básico que eu estou prometendo nessa aula aqui, e que na real pede um vídeo completo sobre, e que eu posso preparar sem problema nenhum se você quiser, é claro. Então é só me falar aqui nos comentários se você quiser uma aula sobre esse tema. Então, se você analisar a pergunta, você já vai eliminar a letra A e C, e vai sobrar a letra B, que como eu já falei anteriormente, tem a estrutura correta para falar eu não tenho um carro. Próximo, she yesterday. Letra A, worked. Letra B, work. Ou letra C, didn't work. Nessa pergunta temos uma frase no passado. Eu sei disso pois temos o yesterday aqui, ontem. E ontem é passado. Entendendo isso, precisamos conjugar o verbo no passado, pois não é correto falar she worked yesterday. Então, letra B eliminada. Agora eu vou te ensinar um macete de inglês que vai te ajudar muito em frases no passado em inglês. E esse macete diz que P e N não conjugam verbos. P de pergunta e N de negativa. Apenas frases na afirmativa conjugaremos os verbos. Então vejam exemplos. He played soccer yesterday. Frase na afirmativa, ele jogou bola ontem. O verbo play está conjugado no passado, played. Agora na interrogativa, did he play soccer yesterday? Veja que o play se manteve normal, ou seja, não foi conjugado, pois P e N não conjugam verbos. E essa frase é P, pergunta. E essa
He didn't play soccer yesterday. PN, N, negativa. Ele não jogou futebol ontem. Verbo normal. E nas alternativas temos a letra C, didn't work. Vixe, work está conjugado worked. Então essa está erradíssima. Sobrou a letra A, worked. Frase na afirmativa e no passado, verbo conjugado então. Essa então está correta. Foi próxima. I, 12 years old. Letra A, have. Letra B, has. Ou letra C, am. Aqui eu nem vou gastar muito tempo, pois é bem simples. Para falar de idade, o inglês é diferente do português e isso confunde muita gente. Já que em português nós falamos eu tenho 19 anos, ele tem 29 anos. Já no inglês falamos eu sou tantos anos velho, com o verbo to be sendo conjugado para cada sujeito. Então se alguém te pedir How old are you? Quantos anos você tem? Você deve responder I am e a sua idade years old. Nunca I have, pois isso é super errado, ok? Então, próxima pergunta, pergunta 8. You play tennis? Then I do. Letra A, gooder. Letra B, more good. Ou letra C, better. Aqui temos as estruturas para usar o comparativo no inglês. E nele basicamente você vai comparar as coisas. Ela é maior que eu, ele é mais inteligente que ela, a casa é maior do que a loja. E temos duas estruturas para isso. A para palavras curtas, com poucas letras, em que você vai falar o adjetivo mais o ER no final. Big, grande, bigger, maior. Tall, alto, taller, mais alto. Small, pequeno, smaller, menor. E também temos as palavras longas, com várias letras. E para falar essas estruturas com as palavras longas, você vai falar o more mais o adjetivo. Beautiful, bonito. More beautiful, mais bonito. Intelligent, inteligente. More intelligent, mais inteligente. Só que da mesma forma que no português, nós não podemos falar mais bom, temos que falar uma palavra especial para isso, melhor. No inglês é a mesma coisa. Para você falar mais bom, ou melhor no caso, você deve dizer better. Ou seja, gooder e more good não existem. A alternativa correta é letra C, better. Letra 9, I said. Letra A, B. Letra B, stayed. Ou letra C, got. E aqui temos mais um erro muito comum que acontece pela tradução ao pé da letra. Já que stay, que nas alternativas está no passado, stayed, é traduzido como ficar, ou no caso no passado ficou, muita gente usa para falar ficar doente, ficar feliz, ficar triste, ficar cansado, o que é errado, pois stay significa ficar, mas com a ideia de permanecer em algum lugar. Tipo, I stayed at home, eu fiquei em casa, eu permaneci em casa. E quando queremos falar de um estado ou condição, eu fiquei feliz? I got happy. Eu fiquei gordo? I got fat. Eu fiquei irritado? I got angry. E nas alternativas não poderia ser o be, pois para ser usado com o sujeito I, deveria estar conjugado como am. E ali não está, então eliminado. E sobra o got. Como eu falei, é a palavra que deve ser utilizada para falar eu fiquei triste. Número 10. I am makeup. Letra A, wearing. Letra B, using. Ou letra C, use. Aqui temos mais uma palavra que pode confundir muito, já que no português nós falamos usar maquiagem, usar calça, usar colar, usar brinco, mas no inglês você não pode falar use a shirt, use pants ou use makeup, pois é errado. Você deve falar a palavra wear, que significa vestir, calçar ou até usar, ou até coisas que você vai passar na sua pele. Então, essa eu acho que você não sabia, né? A alternativa correta é então a letra A, I am wearing makeup. Número 11, she come tomorrow. Letra A, is not. Letra B, will not. Ou letra C, did not. Aqui temos uma frase que indica futuro. Eu sei disso pois tem o tomorrow, amanhã. E amanhã indica futuro.
Se fosse o is not, o come estaria com um ing no seu final, e ali não está, então eliminado. O se indica passado, então não faz sentido nenhum aqui. E o will not é usado para frases no futuro, então she will not come tomorrow. Facinho, né? Próxima, where's Mary? I need to talk to... Letra A, she. Letra B, her. Ou letra C, him. Aqui temos que falar dos object pronouns, que são essas palavras aqui, ó. E para não enrolar muito neles, um macete que eu posso te dar para saber quando usá-los, principalmente em provas, porque muita gente tem dúvida em quando usar o she ou o her, já que os dois significam ela, ou o he ou him, ele, they ou them, eles, ou o I e o me. Enfim, um macete rápido e que funciona em muitos casos é olhar se a frase tem uma preposição antes dele. Se tiver uma preposição e você ficar em dúvida em qual deles usar, sempre após preposições fica o object pronoun. Então, por exemplo, I work with him. Não podemos falar I work with he, pois temos uma preposição, o with aqui, ok? Ou he is speaking to me. To, depois me. Não existe he is speaking to I. E é claro que eles têm mais usos, mas isso já vai te ajudar muito com o pouco tempo que nós temos nesse vídeo aqui. E vamos analisar a frase. Temos uma preposição aqui, então o to. Então não podemos usar o she. Sobra o him e o her. Então perceba que where's Mary? Onde está Mari? I need to talk to. Eu preciso falar com ela, no caso a Mari. O him não é correto, pois ele significa ele. Então, se no lugar de Mary fosse Pedro, por exemplo, aí sim o him seria correto. Então a resposta correta é a letra B, her. Número 13, I very well. Letra A, can cook. Letra B, can cooking. Ou letra C, can to cook. Aqui o centro das atenções é o can, que indica capacidade ou habilidade. No caso do teste, cozinhar. E basicamente o verbo que vier após o can sempre vai ficar na sua forma base, ou seja, não será alterado. E outra coisa que nunca acontece é um to entre ele e o próximo verbo, pois ele é uma exceção daquela regra que eu te passei lá no começo da aula. Então já podemos eliminar a letra C e a letra B, pois a resposta correta é a letra A, I can cook very well. E é claro que não vamos conseguir terminar todas as perguntas na aula de hoje, senão essa aula vai ficar longa demais. E eu te conheço já. Olha aqui no fundo dos meus olhos e me diz, você não iria assistir toda a aula se ela ficasse muito longa, né? E como eu quero a sua presença em toda a aula, eu resolvi dividir ela em duas partes. E a próxima será postada em breve. Mas é sério, aperta no botãozinho de inscrever-se, porque eu duvido que você vai achar outra aula com tanto conteúdo em tão pouco tempo. Isso vai fazer muita diferença nos seus estudos, é sério. Então se inscreve aqui, e se você quer aprender inglês para suas viagens, rápido e direto ao ponto, sem enrolação, em apenas 43 dias, acesse o link da descrição, que eu vou deixar um vídeo especial para você que tem interesse em viajar. Então acessa lá. E se você gostou dessa aula, já aperta nessa daqui, ó, porque aqui você vai aprender muito conteúdo de inglês de uma forma divertida e eficiente. Eu vejo você lá para que seu futuro seja um futuro com inglês. Tchau!